A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, verso 2, lemos assim: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que tem visto, o qual testificou da palavra de Deus. Palavra de Deus. É isso que a Bíblia é, a palavra de Deus. E o testemunho que nós damos é da palavra de Deus. Palavra de Deus. E eu quero mencionar alguns elementos de Deus no livro do Apocalipse. Vou mencionar 15 elementos de Deus no livro do Apocalipse. Há mais, mas vamos ficar com 15. Primeiro, palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 2, verso 7, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha aí, temos a palavra de Deus e temos o paraíso de Deus. Apocalipse 2, 18, lemos: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isso diz o Filho de Deus. Portanto, temos palavra de Deus, o paraíso de Deus, o Filho de Deus. Apocalipse 3:1, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, os 7 Espíritos de Deus. Portanto, temos a palavra de Deus, o paraíso de Deus, o Filho de Deus e os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 14, lemos: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus. Criação de Deus. Temos também o trono de Deus no Apocalipse, capítulo 7, versículo de número 15. Apocalipse 7, verso 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. O trono de Deus. Olha só que maravilha, temos a palavra de Deus, o paraíso de Deus, o Filho de Deus, os 7 Espíritos de Deus, a criação de Deus e o trono de Deus. Apocalipse 9, verso 4, e foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. O sinal de Deus. Precisamos ter esse sinal maravilhoso, sinal de Deus. Apocalipse, capítulo 10, verso 7, lemos: mas no dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Temos aqui o segredo de Deus. Olha só, a palavra Deus, o paraíso Deus, o Filho de Deus, os 7 Espíritos de Deus, a criação de Deus, o trono de Deus, o sinal de Deus, o segredo de Deus. Apocalipse, capítulo 11, verso 1, e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, o templo de Deus. Apocalipse, capítulo 12, versículo 17,
E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Os mandamentos de Deus. Portanto, temos a palavra Deus, o paraíso de Deus, o Filho de Deus, os 7 Espíritos de Deus, a criação de Deus, o trono de Deus, o sinal de Deus, o segredo de Deus, o templo de Deus e os mandamentos de Deus. Já vimos 10 elementos, vamos ver mais 5. Apocalipse, capítulo 14, versículo de número 10. Lemos também: o tal beberá do vinho da ira de Deus, o vinho da ira de Deus. Apocalipse, capítulo 15, verso 2, lemos: e vi como um mar de vidro misturado com sangue, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, harpas de Deus. Apocalipse 16, verso 9, e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, o nome de Deus. Então temos a palavra Deus, o paraíso Deus, o Filho Deus, os 7 Espíritos Deus, a criação de Deus, o trono de Deus, o sinal de Deus, o segredo de Deus, o templo de Deus, os mandamentos de Deus, a ira de Deus, as harpas de Deus, o nome de Deus. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 6, lemos: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E para terminar, temos aqui a palavra Deus, o paraíso Deus, o Filho Deus, os 7 Espíritos Deus, a criação de Deus, o trono de Deus, o sinal de Deus, o segredo de Deus, o templo de Deus, os mandamentos de Deus, a ira de Deus, as harpas de Deus, o nome de Deus, os sacerdotes de Deus e a glória de Deus. Apocalipse 21, 23, e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. A glória de Deus a tem iluminado. 15 elementos de Deus no livro do Apocalipse. A palavra de Deus, o paraíso de Deus, o Filho de Deus, os 7 Espíritos de Deus, a criação de Deus, o trono de Deus, o sinal de Deus, o segredo de Deus, o templo de Deus, os mandamentos de Deus, a ira de Deus, as harpas de Deus, o nome de Deus, os sacerdotes de Deus, a glória de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal, o canal de Deus, aí o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.